bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça e hoje estamos com nada mais, nada menos do que Carlos Bier Gerdau Johan Peter. Palmas pra ele. Pai Obrigado, da minha meninas. amicíssima Clarinha. Sabia que eu sou muito amiga da Clara É mesmo? desde muito nova. Olha que legal. Guardei pra te falar nesse momento. Fico feliz. É avô do Bento, que eu sou muito Isso. fã da Catarina também. Ah, legal, legal. E Você já conhece boa parte da família. Sim, conheço. Sei que você é surfista, né? Sempre que eu e as ondas nos encontramos. Curte a vida, ensinou muito. Eu aprendi muito com a sua filha, Clara, que é uma artista excelente. E então vai ser um prazer imenso bater esse papo com você. A gente estava super animada e com certeza vamos aprender muito com você, que é uma pessoa muito experiente em várias coisas sobre a vida, né? Com certeza. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, meninas. Satisfação. Sim. Bom, uma das coisas que a gente queria muito conversar com você, logo de cara, bom, Por quando favor. já se fala o seu nome, Gerdau, todo mundo já pensa na família Gerdau, que é uma família super importante, relevante aqui no Brasil. E uma coisa que é muito impressionante é que muitas famílias magnatas, né, aqui no Brasil foram perdendo, né, o dinheiro. Era aquela história do avô milionário, pai rico, neto pobre, né? A sua família tem um diferencial gigantesco porque manteve a riqueza, a fortuna por muito tempo. Isso é admirável e eu acho que isso é um ótimo, assim, estimulante para muitos jovens que vêm de famílias boas. Como manter, assim, a riqueza e não se perder nas tentações do mundo? O assunto é riquíssimo, é complexo. A regra é dar errado. A regra é, né, avô rico, pai rico e os filhos perderem. O que acontece, na verdade, e aí depois posso falar um pouco da minha família também, mas no genérico, as pessoas que têm o drive de construir, a vontade, a necessidade de construir, geralmente não vem de vida fácil, vem de condições adversas, ou muito adversas, ou pouco adversas. Mas, sem dúvida, o berço esplêndido, a riqueza, ela não é um bom formador de empresários e lutadores. Isso né? O animal, depois que caça e está bem alimentado, ele geralmente vai dormir. Uhum. Então, assim, eu gosto muito de observar o mundo natural, né? Olhar o mundo animal. Adoro Animal Planet. Essa violência natural. E aí é o seguinte, isso não é agora em relação à riqueza financeira. Isso vem desde a formação do ser humano. Né? Já quando se tem histórias de milênios atrás nas tribos e nos reinados, né? Um rei estabelecido, que provavelmente conquistou isso por habilidade e por luta, se seus filhos são príncipes acomodados, que não sabem lutar, não têm inteligência e não têm a vontade, eles vão perder seus reinos. Uhum. Porque um outro rei vai ser mais, um outro jovem guerreiro líder vai ser mais habilidoso. Então, essa sucessão, e essa sucessão se dá no nível, no ser humano, se dá na nossa sociedade, mas ela se dá na natureza também, né? Ela tem nas lideranças dos bandos de animais, os mais variados, né? A liderança e a troca da liderança, né? É verdade. Então, mesmo o leão, que foi sempre o chefe do bando, né? Que tem a sua turma, um dia vai ser superado. E ele é desafiado. De tempo em tempo aparece um leão novo lá para tentar desafiar e tirar o leão velho do lugar. O leão velho geralmente é mais forte, mais experiente. Um dia aparece um leão mais jovem, mais forte. Mais rápido. E este outro leão, que era o líder, está mais velho e mais fraco. E assim, a sucessão na natureza é... E o mercado, se quiserem chamar de capitalismo, né? A realidade econômica,
ela não foge tanto da natureza, né? Ela tem uma proximidade. Então, e essa existe em quase todas as línguas, essa frase, né, do avô rico, pai nobre e filho pobre, né? Então, a sustentação da riqueza, ela se dá por trabalho. Tem mais uma coisa econômica ainda interessante nisso, que é o seguinte: geralmente, o normal é que as famílias crescem mais rápido do que os negócios. Vamos dizer, as famílias crescem exponencialmente de uma maneira que, daqui a pouco, uma família que começou com um avô e tem filhos e netos e bisnetos, está lidando com uma população de dezenas ou centenas de pessoas, né? Então, o negócio, para sustentar um crescimento composto todo ano de 5 ou 10%, é dificílimo. Uma coisa é começar uma startup, bom, ela é desse tamanhinho, então ela cresce 2, 3 vezes ao ano. Quando você tem um troço gigante estabelecido num mercado normal, crescer 2, 3, 5% ao ano é extremamente difícil, né? Então, de novo, lógica econômica. Então, só voltando aí nessa discussão de, né, como se estende a riqueza e como ela se sustenta e como ela dura, a riqueza tem que ser produzida e reinventada. Ela não dura para sempre. Quem gasta mais do que ganha vai ter menos ali adiante, né? Vide o governo. Não resistir. Então, é que o governo tem aí a galera toda para tomar dinheiro, né? Toma 40% do nosso PIB, então é um dinheiro que tem... Mas mesmo esse não vai ao infinito. Mas vamos voltar aqui para as famílias e para a geração de riqueza. Então, por mais que uma geração, alguém tenha inventado, olha, inventou um negócio que nunca ninguém pensou, fez um mega negócio, um super empresário, construiu um troço maravilhoso. Dali a 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei se o negócio está de pé, se o negócio continua valendo, se ele tem a mesma vitalidade, se apareceram outros concorrentes fazendo a mesma coisa, ou se o produto já trocou. Hoje em dia, os produtos mudam em 5 anos, em 3 anos. Temos um mega sucesso que dura 1 ano e depois desaparece, né? Claro, tem negócios mais tradicionais, né? O negócio que a minha família né, representa, são negócios assim, aço ainda é um produto de longevidade. Tem garantia que daqui a 10, 20, 40, 50 anos o aço vai mandar no mundo como insumo, material fundamental? Provavelmente vai estar aí porque a equação de qualidade e rentabilidade sobre o produto, ela é sempre bastante competitiva. Tem garantia? Nenhuma, né? Num horizonte de 5, 10 ou 20 anos, provavelmente não muda muito. Isso vale, por exemplo, para concreto, né? Cimento. Por enquanto, toda a nossa construção está pensada em concreto, toda. Uma parte muito relevante está montada nisso. Então, existem indústrias que são mais longevas, mais tradicionais. Mas tem uma regra absoluta na vida. Tem uma regra absoluta na vida. Que essa é sempre absoluta e nunca muda. A regra é a seguinte: tudo muda. É verdade. Então, muda rápido ou muda devagar, muda um pouco ou muda muito, as coisas mudam, né? E nós vivemos tempos de mudanças muito radicais também, né? Então, hoje em dia, a tecnologia, o crescimento do conhecimento humano, as transformações... aliás, galera jovem, né, tem até que vale a pena estudar um pouco, olhar o passado, né? A história antiga ali, o que é depois dos dinossauros, a pré-história, antes do celular, né? Então, estou falando de 100 milhões de anos atrás, estou falando de 50 mil anos atrás e estou falando de 30 anos atrás. Né? E o que aconteceu no meio. Então, quem não conhece a história, essa é uma frase clássica, não fui eu que inventei, óbvio. Quem não conhece a história está condenado a ser governado por ela. E então entender como é que o mundo se transforma, né? E os jovens dá mais trabalho. Isso é leitura, aprendizado, dedicação, para entender de onde é que vem
Para você entender para onde é que vai, você precisa de 2 pontos. De um ponto só, você não consegue entender para que lado vai. Quando você tem 2 pontos, você consegue traçar uma reta. Então, conhecer para trás te ajuda a projetar para frente. Muito bem. Verdade. Mas assim, mesmo a indústria de aço sendo uma indústria que é indispensável, e como você disse, possivelmente em longo prazo, ainda existe algumas coisas, como, por exemplo, na administração, problemas que uma empresa pode ter que faça com que uma empresa de uma coisa indispensável não dê tão certo, né? Isso é muito fácil acontecer. É muito fácil acontecer. E no caso da sua família, por exemplo, acontece muito de membros da família trabalharem na indústria da família, né? No ramo, na empresa. Como que você acha que a sua família conseguiu trazer pessoas para dentro da empresa, da própria família, sem perder a meritocracia, né? É um dos grandes pontos. Acho excelente pergunta, muito bem posta. De novo, eu não falo pela empresa, né? Eu sou um membro da família. A verdade é a seguinte: existem 3 pessoas da minha família, da minha geração, que hoje estão diretamente no negócio, e existem vários membros da família que não estão no negócio. Então, e essa tem que ser a regra. Só pode estar no negócio quem tem vocação e habilidade. Então tem que ser. De novo, as pessoas têm habilidades e qualidades diferentes, né? Então, algumas pessoas nasceram têm a vocação para ser executivo, ser empresário, ser do trabalho, gostam de usina, gostam de fábrica, gostam de negócios. Eu já brinquei bastante nesse ramo. Eu mesmo acho muito legal isso tudo. Mas tem gente que tem outras habilidades. Tem gente que é boa de cuidar de gente, tem gente que é boa em medicina, tem gente que é boa em artes. Então, as pessoas... um grande erro é tentar fazer uma pessoa ser boa numa coisa que ela não gosta. Porque eu já posso te dizer, não funciona. É verdade. Ou, às vezes, até funciona, mas a pessoa é infeliz. Aí entra uma parte ou outra da minha tese. Claro que é importante trabalhar na vida e tentar fazer o que se gosta. E fazer o que se gosta tem a ver, muitas vezes, com prazer, com diversão, Bom, eu gosto de pegar onda, eu gosto de montar cavalo, eu gosto de trabalhar, tem gente que gosta de outras coisas, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de música, enfim. A gente gosta de papear. Vocês são mulheres, né? Vocês gostam de papear. Cada pessoa tem os seus gostos. E gostar do que faz é uma parte da vida, mas geralmente está atrelado, está vinculado a prazer, a lazer, a preferências. Profissionalmente, eu acho que existe um outro lado que eu construí a maneira de pensar. Óbvio que isso já está dito e pensado por alguém já bem antes de mim. Mas no meu raciocínio, a frase que eu uso e que eu apresento, e que eu acho que faz sentido, é: se você consegue gostar do que faz. Né? Quer dizer, aquele outro dito, quer dizer, se você faz uma coisa com prazer, que é uma coisa que gosta, você não está fazendo uma obrigação, você está fazendo uma realização, uma diversão. Então, você poder gostar do seu trabalho, você gostar do que você faz, é extremamente importante. Um senhor muito conhecido e inteligente, Albert Einstein, dizia que o trabalho define a essência da pessoa. Né? E, modestamente, concordo plenamente. Quem não realiza, quem não busca na vida fazer coisas, e não precisa ser empresário, mas quem não constrói alguma coisa, geralmente, né, tem um vazio em si. Isso, então, quando a gente fala de gente com dinheiro, famílias ricas, né, e nesse troço, isso tende a se agravar, porque a falta de objetivo, a falta de desafio, a falta de buscar alguma coisa, a falta de buscar um objetivo na vida, geralmente vai levar a frustrações, a uma falta de identidade, e a uma vida vazia. Então, a minha recomendação é, galera, achem bons trabalhos, tratem de encontrar coisas boas para fazer e aonde o seu coração está. Porque mesmo que
você tem uma carreira que às vezes é questionada ou questionável, inclusive, ou esse cara é louco, isso não vai dar certo. E se você está fazendo uma coisa que você acredita, se você é bom naquilo que você está fazendo, ou vai ficar muito bom, porque às vezes a gente começa meio ruinzinho, ou meia boca, ou não sabe tudo. E com o tempo, você pondo dedicação, horas, inteligência, esforço, leitura, aprendizado, você fica bom. Esforço, né? Quer dizer, pouca coisa vem de graça. Quase nada vem de graça. E, aliás, muitas das coisas que vêm de graça, inclusive, não são muito valorizadas. Já ia falar do governo de novo, mas vamos Você sabe continuar. que a gente antes só falava de política, agora que a gente está mudando. Ah, A que gente bom. trouxe todos os políticos aqui para esse estúdio. Eu adoro aí política a gente adora também. podemos fazer uma outra sessão de política também, fico às ordens. Aí a gente acabou agora indo mais para o empreendedorismo. Que E legal. até falando nisso que você estava falando, assim, é muito verdade tudo isso. Eu acho que só é muito difícil você transmitir valores, como você disse. Teve uma pessoa que foi lá, criou tudo, teve que ralar, que eu imagino que é o seu avô, certo? Vem de mais tempo. Mais Claro que, tempo. se quiser, eu conto a história da eu Gerdau quero aqui um saber. pouco, que vem um pouco mais, vem bem mais de Mas e trás. aí- Mas é isso. e aí- Empreendedoristicamente falando, alguém teve uma grande ideia, criou alguma coisa, e aí vem os filhos, e aí os filhos podem vir e agregar valor ou simplesmente não agregar valor. Mas na sua Cada família, história é uma história. você é um empreendedor, quis ir para outra alternativa. E as suas filhas também, né? Pelo menos as que eu conheço, né? A Catarina abriu uma loja que a gente é super fã. Pinga. A Pinga, Por favor. Que você acha que você primeiro se inspirou, o que te inspirou, né? Pra falar assim, não, eu não quero seguir isso, eu vou abrir o meu negócio. E depois, assim, como você motivou e ensinou os seus filhos a terem garra também? Porque não é normal. A gente vê até os nossos amigos que os pais são ricos, família grande, empresa. Até eu trabalhei na empresa do meu pai, até que eu falei, amigas da onça, e vazei. Mas a maioria das pessoas que tem empresa prefere ficar, né? Eu acho que os dois casos... De novo, eu acredito muito que as pessoas têm que seguir o que elas têm no seu âmago. O preferem ficar é uma opção super válida, e tanto mais quando tem um negócio legal, grande, e a pessoa pode contribuir. Então, eu tenho todo o respeito e dou o maior apoio para filhos que querem seguir o negócio dos pais. Acho super legal. Tá? Não é obrigatório, não é a única opção na vida. E aí eu posso contar um pouquinho mais das minhas histórias e opções. Eu vou fazer um pequeno parêntese e vou falar rapidamente da história da Gerdau, da família Gerdau, né? E aí, óbvio, entra um pouco da empresa. Vou só pegar minha água. E aí eu falo um pouquinho do que eu vivi. E aí eu tento chegar Gente, mas tá chovendo em você, Caco. Você tá percebendo? Não? Ainda bem que não. Chovendo então. em mim? Não, eu vi uma ou duas gotinhas, mas não notei. Então Bom, tá. continuo com o meu café aqui. Delícia de café, obrigado, Carlotinha. De nada. Na xícara de onça. Xícara de onça. A história da Gerdau, na verdade, não começa com meu avô. Meu avô é um marco de transformação na história da empresa. Mas ele começa com o avô da minha avó. E aí, o que tem de interessante é o seguinte... Eu acho curiosa essa parte da história, da construção, do começo do que é a Gerdau hoje. Ela começa na metade do século XIX, 1860, 70. Começo da migração alemã para o Brasil, para ir mais para trás, né? Imperatriz Leopoldina. Mas esses alemães que vêm para o Brasil, entre eles o avô da minha avó, vem para um mundo novo, para novos desafios. Eu acho super curioso, especificamente, o Johannes Gerdau, João Gerdau, né? Adaptado à situação, né? ao loco, aqui ao Brasil. Ele vem já de uma família, de um patamar alto de educação, e o irmão dele era engenheiro, o outro irmão trabalhou numa grande empresa. Então, ele é talvez diferente de muitos que vieram, né, por não ter emprego, por não ter recurso, por não ter oportunidade, e vêm se arriscar no novo mundo, né?
Se hoje lá o interior do Rio Grande do Sul é meio longe, né? Uhum. Naquela época era infinitamente Imagina, mais nossa. longe. Quer dizer, o interior do Rio Grande do Sul é parecido com o sul da Patagônia, entende? Em Uhum. termos de distância do mundo que a gente E chama de tempo para chegar lá civilizado. era muito Tempo maior. para chegar e roots, né? Quer dizer, natureza selvagem, É. sem infraestrutura, sem civilização nenhuma. Bom, esse cara vem de lá, ele já vem com uma cultura de educação e com um patamar. Eu acho que esse é um seed money do Grupo Gerdau, tá? Eu acho Uhum. que esse aí já é uma entrada que dá uma vantagem para a formação intelectual. Estou falando de 1860 ou 70, né? Quer dizer, porque daí eu quero depois, se você me permite, falar sobre construção da riqueza. Mas deixa eu fechar, que é isso que eu estou A dizendo. gente permite. Educação. Agradeço a oportunidade. E aí, ele vem para o interior do Rio Grande do Sul, começa a trabalhar, cria um comércio, faz um primeiro negócio. Ele depois tem 2 filhos, né? Sai do interior do Rio Grande do Sul e abre 2 negócios com os filhos. Uma fábrica de pregos com o pai da minha avó, né, com o Hugo Gerdau, fábrica, e um negócio de móveis. O negócio de móveis é um negócio até mais radical em termos industriais. Ele busca na Áustria o Toné. O Toné é um dos primeiros design industrial e talvez a primeira franquia industrial do mundo. Fazia móveis de madeira vergada. Então o cara foi lá, o João Gerdau buscou uma tecnologia e o negócio de móveis foi muito grande, inclusive bastante conhecido, Móveis Gerdau, isso aí na primeira metade do século passado, né? No fim do milênio passado. Eu gosto de brincar, né? Que nós estamos em outro milênio. Enfim, existia toda essa coisa de tecnologia. São 2 negócios e o negócio que veio a ser a origem do que é hoje o Grupo Gerdau é uma fábrica de pregos, que era um negócio que cresceu, se estabeleceu, um negócio super importante. Hoje é um produto industrial menos relevante, existe, enfim, o mundo é outro, né? Hoje o mundo é o mundo da eletrônica, né? Dos telefones, dos computadores, enfim, da tecnologia, dos robôs. Na época, um prego era um produto tecnológico, relevante, importante. Até porque grande parte da construção, inclusive, era com madeira. Uhum. Enfim. Mas só para dizer assim, então esse produto esteve lá na família, etc. E ele dá um salto de mudança, porque senão eu vou ficar 6 horas aqui contando histórias e detalhes, quando o meu avô, passando por Porto Alegre, alemão de nascença, né, da Westfália, Bielefeld, ele, passando por Porto Alegre, conhece uma moça, minha avó, 19 anos de idade, história bonitinha, adoro contar. Se conheceram, acharam simpático. Naquele tempo a gente não viajava, passava 2 dias e ia embora. Vinha, passava 2 semanas ou 2 meses, entende? Era outra, né? Uma viagem levava 2, 3 meses. Eu vou para a Europa. Sim, até chegar na Europa levava 3 meses. Até para mandar uma mensagem demorava, Exatamente, né? Quer dizer, a comunicação, eu uso bastante isso. O Barão de Mauá, né? Ele, um grande empresário, tem um livro maravilhoso do Jorge Caldeira, Mauá, o Empresário do Império. Eu adoro recomendá-lo porque é seminal, é um grande aprendizado para entender Brasil e entender empreendedorismo. Aí ele fala lá que o Barão de Mauá tinha um sócio escocês que tinha vivido no Brasil e morava na Escócia. Então ele escrevia uma carta para o sócio escocês, a carta demorava 3 meses para chegar, ele pegava a carta lá, lia, respondia em 1 semana e demorava mais 3 meses para voltar. Então as decisões de negócio do Barão de Mauá em relação ao seu sócio escocês eram tomadas a cada 6 meses. Né? Hoje você pega e puxa o telefone, olha aqui, pessoal, estou analisando isso aqui, aí você manda para Tóquio, o pessoal dá uma pensadinha, manda hoje de noite, é de manhã lá, amanhã de manhã você... Claro, depende da agilidade, aí já, né? Mas eu quero dizer assim, a mudança é tão radical, e aquela coisa que eu te falei de história, de entender o tempo, né? Quer dizer, antes uma decisão
Demorava 6 meses para trocar uma ideia. Ó, eu estou querendo investir em um galpão novo. Meu só, temos dinheiro, podemos fazer e tal. Eu acho uma boa ideia investir num galpão novo para botar as máquinas e tal. Então tá, são 6 meses para ir e voltar a notícia. Isso é muito louco. E esse é o Muita coisa mundo, acontecia. e esse é o mundo de 200 anos atrás. É. E esse mundo é igual até 50 anos atrás. Claro, daí tem Marconi, né? Telégrafo, o rádio, a televisão. Assim, o entendimento desse passado, eu uso muito o meu avô, Opa Kurt, como referência. Ele nasceu em 1899. Então eu sempre penso nele, que mundo ele vivia? Como é que era o mundo? Como é que as pessoas viviam? O que elas tinham? Né? O que elas não tinham? Né? E quanto progrediu o mundo, quanta riqueza, quanto conhecimento, quanto desenvolvimento material, econômico e tecnológico aconteceu em tão pouco tempo. Né? Mas só voltando então para a história da... Aí o Opa Kurt trabalhava num banco, casou com uma Helda, encontrou, namorou, trocou umas cartas, 3 meses depois casou. Ele tinha 30 anos, ela tinha 19. Ele foi convidado para ficar em Porto Alegre e trabalhar na fábrica de pregos. Disse, não, vou continuar trabalhando no banco, onde eu trabalho hoje, sou diretor no banco, vou seguir a minha carreira. Não foi convidado, mas não foi para o family business. Muitos anos depois, Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava na América Latina, meio da guerra, acaba o banco, ele fica desempregado, termina a guerra, ele se muda para o Brasil e vem cuidar da família, vem cuidar da 1946, vem cuidar da empresa da esposa. Em 1949, ele compra uma outra empresa que produzia aço, através de uma tecnologia de fornos a arco, forno elétrico, que é uma tecnologia que o Clayton Christensen, um professor de Harvard, usou como exemplo quando chamou de conceito de tecnologia disruptiva. Uhum. Né? Clayton Christensen, para quem puder ler, recomendo muito. Innovator's Dilemma, o dilema do inovador. E então, a família Gerdau, dona da fábrica de pregos, casada com Kurt Johann Peter, minha avó, Helda, querida Oma Helda, passa a existir um novo negócio, que é a siderurgia. Aí é uma pequena siderúrgica lá no sul, né? E o sul ainda era mais longe do que é hoje, fisicamente, né? Os tempos de viagem. Mal existia avião nessa época. Né? Se viajava, as coisas viajavam muito de navio, inclusive. Mal haviam estradas. Uhum. Né? Esse entendimento, de novo, do passado. E não é na época dos dinossauros. Super Nós estamos recente. falando de 80, 100 anos atrás. Né? Estamos falando da década de 50. Década de 50 é 70 anos atrás. Né? Então, é só para dar... É muito bizarro, né? Como o mundo muda rápido. Quando a gente está vivendo aqui o dia a dia, a gente quase não vê as mudanças. Você tem que se afastar um pouquinho, entender o tempo. Qual é o tempo da história? Outro livro que merece ser lido, eu acho ele... Tem ali umas pílulas do autor, das suas opiniões, mas é um livro de altíssima qualidade, é o Sapiens. Né? Sim. Quer dizer, essa história de como o ser humano sai de um macaco a mais dentro de muitos macacos do mundo para um ser humano. Né? Então tem lá todas essas formações, né, da antropologia, dos diferentes homos, né? E como a nossa espécie se destaca das outras, cresce, aprende, aí volta lá para aquela coisa da geração da riqueza, que eu ainda depois queria tomar mais um pouco do tempo de vocês. Com certeza. E aí começa a siderurgia. Esse troço cresce com ele, entram 4 jovens rapazes trabalhadores no negócio, meu pai e meus tios. Né? Jovens, adolescentes, começam a trabalhar, todos trabalhando, metendo a mão na massa. Isso sim é pais que ajudam os filhos. Ainda tinha um primo que morava com eles depois, mais adiante. Filhos que ajudam os pais, né? E pais que ajudam os filhos.
Dá para falar mais sobre esse tema também. E aí, os pais estavam ali, né? Minha avó cuidava. Minha avó, então, tinha 6 homens na mesa. O marido, 4 filhos e um sobrinho. E aí, como dizia meu tio, só se falava de negócio. Não tinha outros assuntos. Só se falava de negócio, de economia e de negócio. Aquilo é a vida das pessoas. Mas, enfim, aquilo é isto é, eu sou parte, peguei uma carona disso também, é uma cultura empreendedora raiz, entende? É gente de um trabalho, de uma postura de trabalho, de uma filosofia de construir coisas, e aí se constrói, vai indo devagarinho, uma pequena siderúrgica, aí compra um concorrente lá no Nordeste, depois mais um. Aí, por quê? Porque também, nesse negócio, quando você é muito bom, dá para ganhar bastante dinheiro. Quando você não é muito bom, é um negócio difícil. E se você for meio ruim, você quebra. É isso mesmo. Mas isso, quase todo negócio é assim. Petróleo é um pouco mais fácil, dizem. Mas, de resto, os negócios, eles são bons quando são bem geridos. Tinha uma boa gestão, tinha, né, meu avô e os filhos trabalhando direto e construiu-se essa coisa ao longo de uma história que, então, vem de, sei lá, 120 e tantos anos agora tem a empresa. Né? De novo, eu não falo pela empresa, eu saí do negócio, eu trabalhei lá muitos anos, depois eu fui construir minha própria carreira. Botei meu tijolinho ali, não sendo modesto, ajudei a construir todo um modelo comercial, implementar um monte de coisa, foram 20 e tantos anos de empresa, construímos um trabalho maravilhoso, eu tive muita sorte de ter muitos colegas bons, tinha a liderança, né, dos 4 irmãos, vários outros executivos bons junto com eles, mas, de novo, liderança, exemplo, mão na massa, né? Inteligência, trabalho, muito trabalho. Tinha inteligência, tinha visão, tinha oportunidade, mas estar no lugar certo na hora certa é fundamental. Assim como estar no lugar errado na hora errada, vai dar errado. Estar no lugar certo na hora certa ajuda muito a dar certo, né? Então, as condições externas, demanda de mercado, cenário econômico, etc., isso sempre é fundamental. Isso não tira o mérito nenhum do sucesso. Porque, além da oportunidade, tem que ter gente, inteligência, trabalho, seriedade, enfim, tem essas histórias todas. Enfim, histórias empresariais, né, meninas? Como eu disse para vocês, eu sou um contador de histórias, eu falo muito. É muito bom. Nossa, é muito legal essas histórias, né, de família. É bacana, é bacana porque são... Esta história, ela está contada de várias maneiras, em vários locais, tem uma parte em literatura, enfim, né, livros e tudo. Aos poucos ela vai se construindo. Mas essa é uma história, existem milhões de histórias. Gente, parecia Até um que é filme, legal você não tava isso, sentindo porque... isso? Eu imaginei, assim, sua avó, todo mundo. Não, e os nomes super legais também dos seus parentes, mas é legal porque a gente escuta tanto falar dessas empresas tecnológicas, Google, não sei o quê. Aí quando fala assim, vamos falar de uma empresa de aço, é meio, né? Old economy. Old economy, tipo, não é tão interessante. Essa coisa chata, velha, sabe? industrial. E nós estamos vivendo uma transformação de mundo muito grande, né? Existe uma... Inclusive, assim, as coisas geralmente têm movimentos pendulares, né? Sim. Então, assim, nós já vivemos um momento de hipervalorização de tecnologia, de startups, de tudo que não é tech, tudo que não acontece dentro do telefone, não tem graça nenhuma. Já esvaziou um pouquinho, já, né? Vai continuar tendo revoluções tecnológicas, o telefone, os apps, os softwares. Tem um mundo ainda que nós ainda estamos engatinhando, ainda está começando, né? Eu tenho até medo disso. Nossa. Mas, na verdade... Tem uma parte que, infelizmente, dá uma preocupação mesmo. O próprio Mark Zuckerberg, nossa, aquele cara pra mim parece um robô. Eu tenho horror a assistir ele falando. Eu tenho horror. Você gosta? Ele é um cara que inventou
Tem até um brasileiro junto na história, É. mas, né, Aham. enfim, que depois foi escanteado. Não vou entrar no mérito, não Nossa, estava ia ser lá. legal entrevistar esse cara. Severin. E é mesmo? É. Ele mora em Singapura, mas se bem que tem pessoas, que estão trabalhando a linguagem de máquina. Bom, o ChatGPT é um primeiro baby de inteligência artificial colocado na rua. Então, é é é muito revolucionário o que tem por vir. Agora, nós estamos ainda engatinhando nessas revoluções todas, né. Eu sou um pouco curioso, gosto de tecnologia, e eu gosto mais do que tecnologia, vamos dizer, de informação e tanto essa parte virtual, eu gosto bastante de tecnologia real, tecnologia hard, né, química, física, biologia, né. E e e o a velocidade de aprendizado e progressão do conhecimento humano, ela é extraordinária e ela é exponencial. Então, o tamanho de conhecimento que a gente desenvolveu nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, vai refletir muito fortemente nos próximos 10, 20 anos. Tem uma revolução acontecendo e, de novo, nós estamos engatinhando. O grande desafio e a parte realmente complicada, me permito dizer, minhas caras Carlotinha e Baby, é a obsolescência do ser humano. O ser humano está ficando obsoleto. Aham. É. O ser humano não acompanha a velocidade de transformação tecnológica que está acontecendo. E, de novo, estamos engatinhando. Uma fábrica de automóveis no passado empregava milhares, muitos milhares de pessoas. Hoje emprega umas poucas centenas. No futuro, provavelmente vai empregar menos. Uhum. Hoje, quem faz automóvel é robô. Tem gente controlando os robôs. Só que os robôs vêm numa velocidade, já tem robô em quase que tudo. Que antes era só, bom, era indústria automobilística, porque era muito grande, valor agregado alto, né, grandes escalas, e tinha dinheiro, podia fazer o investimento. E o robô era meio primário, era um robô mais bruto, mais Capenga, né? burrão e tal, né. Hoje, vocês já devem ter visto o filme, tem robô fazendo cirurgia em Uhum. casca de uva. Ele abre, É. tira um pedacinho e fecha e costura. Isso é um robô que faz. Hoje, um cirurgião em Londres, por acaso, ou em qualquer lugar, em São Paulo, em Bangladesh, ele opera uma pessoa numa mesa de robótica de medicina em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, as transformações, esse é um exemplo, né, na saúde, na medicina. Os carros automáticos, né, a automação da direção. Bom, já entrou, já existe, já funcionou mal, está aí engatinhando. Não sei se daqui a 3 anos ou daqui a 30 anos, esse troço mudou. Não existe mais essa profissão. Profissão motorista, Não. assim, lamento, né, mas eu estou falando da realidade, assim como não existe mais a profissão operário. Antigamente, de novo, 50 anos atrás, década de 70, o operário que se buscava dentro para trabalhar em muitas das coisas da siderurgia era por tamanho. Tinha que ser um cara grande, forte, para resistir ao calor, para fazer uma jornada de trabalho pesada, muscular, né? Tinha que alimentar, o cara tinha que comer bem, ser forte. Hoje, esse cara é um cara que tem que ter o segundo grau completo, de preferência um padrão universitário, né, ou ter feito ou um curso técnico, né, nem todo mundo. Universidade é muito mais para desenvolvimento do conhecimento, quer dizer, eu estou muito mais no viés de ter um curso técnico. Então, é um cara que pode ter, né, 1,50 m e pesar 60 quilos. Ele não precisa ser mais um cara de 1,90 m e pesar 100 quilos para aguentar a pressão física. Mudou. Então, e essa mudança ainda está no começo, ainda está engatinhando. Então, tem o robô da fábrica de automóveis, mas, assim, quase todo o trabalho físico, como a gente conhece historicamente, ele está indo para ser automatizado.
E aí entra num outro dilema bem mais complexo para nós três, nós, humanidade. Onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer mesmo? Propósito. Qual é o propósito? Para que você serve? Citei o Einstein lá atrás, né? O que as pessoas fazem, o que elas realizam, as define em muitos aspectos. Se você não constrói alguma coisa, construir alguma coisa pode ser sentar num jardim de infância e brincar com as crianças e ensinar elas a serem pessoas melhores, né? A aprenderem matemática, lógica, ou português, ou enfim. Quer dizer, a construção não precisa ser só uma construção física, econômica, eu faço um produto, eu faço uma barra de aço, né? Ela pode ser uma construção de N variáveis, uma construção soft, uma construção de inteligência. Mas a verdade é a seguinte, o emprego, no seu sentido mais formal, mais sólido, mais tradicional, né? Ir para o escritório às 8 da manhã, tocar até às 5 da tarde, além de todos os questionamentos das pessoas, no sentido físico, ele está desaparecendo. E aí fica uma pergunta bem interessante, que é a seguinte: e aí? Para onde é que nós vamos? Qual o caminho da humanidade, né? Então, mas aí entra num dos campos muito legais do conhecimento, que já tem gente mais antiga pensando no assunto e muitas coisas boas escritas, né? Nossos amigos gregos, Sócrates, Platão, todos aqueles matemáticos maravilhosos, né? Apesar da minha limitadíssima capacidade matemática. Então, assim, muito da inteligência humana está escrita há 3, 4, 5 mil anos atrás. Então, assim, sobre a mesma base plantada, se produz 3, 4, 5 vezes mais, com um custo infinitamente maior. O que isso representa? Muito mais produto para muito mais gente. Agora, voltando para a parte econômica da tecnologia. Foram criados, né, seja em valor de empresa, bom, mas isso são ações na Bolsa. Foi criada uma riqueza dentro dessa realidade de transformação tecnológica de dezenas de bilhões, talvez indo para perto de trilhão, né, de dólares, de uma coisa que não existia, praticamente não existia, né? O computador é um filho do pós-guerra, né? Ele quase que inventado durante a guerra. O filme do nosso amigo inglês lá é muito bom, me faltou o nome, né? Onde ele mostra o começo do Imitation Game, né? E, coitado, cara, perseguido por ser gay. Uma maldade. A rainha ainda se desculpou pelo erro da sociedade inglesa na perseguição né, dos gays. Isso vem de muito tempo, no mínimo século XIX, praticamente pelo menos metade do século XX, né? Depois do entendimento um pouco mais civilizado de que as coisas não funcionam desse jeito. Mas então a criação do computador, né? E a criação da indústria da tecnologia e a construção da indústria das ferramentas e a construção de softwares, quer dizer, isso tudo a gente vai vendo acontecer. Nos anos 50 não existia quase nada, 60 já existia IBM, mainframes, COBOL. Isso é primo de Tyrannosaurus Rex, é quase a mesma geração. Assim, fazem 50 anos, 60 anos. É ali, na esquina. É chocante. Né? Eu vi computador funcionando, eu sou velho. Eu vi computador funcionando com cartão perfurado. Não dava a capinha do nosso celular. E era do tamanho de um andar inteiro. Né? Cérebro eletrônico, como dizia Opa Kurt, meu avô falava. O cérebro eletrônico que nós temos, né? Esse troço já estava na Gerdau na década de 60. A Gerdau tem um aprendizado nisso, eu tive a sorte de ver.
Eu tive contato cedo com a informática. Eu estou te falando de i7000, computador com flop, né? Quer dizer, lidei com isso com 18, 20 anos de idade, né? Era um troço, assim. Sim. Agora, Ontem, não, eu digo, né, sim. em termos de curva de aprendizado, ontem. Sim. Você falou da sua idade, daí a gente tem uma dúvida muito grande. Ah, é muito grande mesmo. Porque Perguntas acontece? indiscretas? Super as indiscreta. amigas da ONU. A gente foi, né, pesquisar sobre você. E aí apareceu que você tinha 81 anos. Não só isso. Aparece dois Tô bem, né? perfis. A gente falou. Aí eu fiquei, gente, Não, gente, eu acho que eu posso tentar esclarecer. Não, e aparece Não sei se sua merece foto estar. em duas pessoas. Aparece Frederico Não. Gerdau, sua foto, Tá errado. e o Caco Gerdau. Errado. Frederico Carlos Gerdau Johann Peter é meu tio. Eu me chamo Carlos, imagino que em homenagem a meu tio. Então, Frederico é um pouco mais velho, é irmão do meu pai, é o irmão mais moço do meu pai, mas tem uns aninhos a mais do que eu. Frederico Gerdau. Tá errado. Mas aí sabe como é? Erros de informática. Não fui eu que postei, com certeza. Isso eu posso garantir. Então, tem misturas aí. Mas eu até que por 80 anos estou direitinho. Eu fiquei em choque, eu fiquei assim, nossa. Não. 62, usado, mas com bom cuidado, boa manutenção. A genética alemã. Pegando onda, Genética ajuda, mas genética é fundamental. A gente não escolhe. Aliás, eu queria falar sobre aquelas coisas de seleção de pessoas, porque uma das raízes que eu chamo é sorte na roleta genética. Mas isso está dentro de uma outra parte do speech. Mas voltando aqui. 62 anos, usado, esportista, trabalhador, boa genética, sem dúvida, muita sorte, né? João Gerdau, né? A família Bier, né? Opa Kurt, Oma Helda, meu pai Jorge, enfim, né? A Érica. Tenho muita sorte, né? De novo, junto os pés, junto as mãos, eu sou um sujeito de sorte. Caco, que já Eu adorei esse nome, Opa Kurt. Opa Kurt. Oma Opa é Helda. avião. Opa é avô em alemão. Oma, avó. Opa Kurt, Oma Helma. Opa Kurt, Oma Helda. Que legal. Caco, já são meio-dia. Acabou meu tempo. Mas espera, eu preciso só te fazer uma última pergunta. Sim, eu falei que eu falava muito, né? Desculpa. Não, mas é totalmente, assim, off-topic. Por favor. Mas eu acho que muita gente vai querer saber. Como você foi casado com a Narcisa? Uma figura! É o nosso sonho entrevistar ela. Narcisa é um personagem de si mesma. Eu mudei para o Rio de Janeiro, seguindo a minha carreira, né? Morei lá alguns anos, trabalhava na Cozigua, 1h e pouco ali da Zona Sul, e voltava todo dia. E lá adiante, comecei a me ambientar no Rio de Janeiro. Meu tio Germano, querido, né, meu padrinho, tenho uma grande gratidão com meu pai, entre muitas, né? Entre muitas. Muitos pontos de gratidão, que o Jorge sempre foi um cara que me incentivou a crescer. Filhos de pais ricos, filhos de pais poderosos e de pessoas importantes, eu já estudei isso um pouco, têm naturalmente uma tendência a serem enfraquecidos, menores. E, inclusive, naturalmente, se veem como incapazes de atingir o mesmo patamar. Então, ter um pai como o Jorge poderia ter me levado a ser uma pessoa fraca, apagada, menor, frustrada, infeliz. Mas eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, né? A Érica também, óbvio, tem um papel maravilhoso nessa história, de ter me dado a oportunidade de crescer. Eu tenho a sorte de ser uma pessoa alegre, né? Curiosa. Eu aprendi a ler relativamente cedo. Obrigado, mãe. Essa aí é 100% teu mérito. E eu li bastante desde jovem. E, aliás, por favor, pessoal, se vocês querem crescer na vida, leiam. De preferência, ou se
livros, inclusive em papel. Está cheio de sebo, está cheio de livro por aí. A gente nunca vai conseguir ler tudo que a gente deveria, mas tentem, pelo menos um pouco. 50 livros por ano é uma meta desafiadora, mas não é impossível. Vou aplicar para 12 livros por ano, menos que isso, por favor, né? Não me diga que está trabalhando sério se você não bota 1 hora. Se você, não consigo ler, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Leia no ônibus, não sei, faça o que quiser. Leia, meia hora por dia, né? Tinha um senhor no Rio de Janeiro, Ibrahim Suede, um primo de um Tyrannosaurus Rex também, e ele dizia 3 minutos de leitura selecionada. Enfim, só para citar o Ibrahim. Grande figura. Voltando, eu tenho grande gratidão ao meu pai por ter me permitido crescer. Eu tive a sorte de não ser mimado e protegido, pelo menos não em excesso, pelo que eu acho. Dá para discutir. Dá para discutir, né? Mas eu realmente, assim, eu trabalhei como operário com 13 anos de idade. Eu estava dentro da fábrica. Eu aprendi a conviver com os operários. Eu aprendi a trabalhar no meio da galera. Eu ralei, eu tive várias funções da base da pirâmide, né? Então, esse aprendizado é uma sorte que eu tive e me ajudou a ser quem eu sou hoje. Tem que tentar educar os filhos para não serem filhotes da bolha. Serão. Nosso filho de pai rico nasceu para ser filhote da bolha. Se esforçar para que não seja, é o nosso desafio. Se eu falo, eu tenho um filho que está estudando em Boston, o Eric, tem 19 anos, 20, aliás, né? Fala, Eric. O Eric é um com quem eu venho debatendo isso. Graças a Deus, ele é um menino com muito pé no chão, ele tem uma consistência muito legal. Está lá na Northeastern. Ai, que bacana. É, maravilhoso. E de novo, quando eu falo, eu tenho muita sorte. Meus filhos são crianças, né? Jovens muito legais. E a nossa querida Clara, que é empresária, está morando em Bali e está desenvolvendo... Não sabia que ela estava em Bali. Está desenvolvendo um negócio de artes dela com a Gema e está fazendo um negócio de tokenização de ativos de carbono através de agrofloresta e economia circular. Nossa, então, que máximo. Caramba, que máximo. Nossa, bem Clarinha, máximo, adoro, olha, eu adoro. amo sua filha, nossa. E aí eu fico lá enchendo o saco dela, dando palpite e criticando o business plan dela, que ela e os amigos estão fazendo um trabalho bem legal. Que inclusive. bacana, parabéns. Deu, meninas? Máximo gravar com você, aprendemos muito. Bom, então espero que vocês tenham amado esse vídeo. Por favor, compartilhem com todos aqueles que podem aprender tanto quanto a gente aprendeu com o Carlos. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha e deixe seus comentários, porque a gente adora ouvir o que você tem a dizer. Eu vou repetir o comentário, então, fazer o fechamento aqui. Amigas da Onça, adorei, parabéns pelo programa, muito obrigado por me receberem, a satisfação conhecê-las. Mande um like, mande um share, mande um comment, canal do YouTube. E espero que tenha servido para alguma coisa, agradeço a paciência de quem assistiu. Yay! Um beijo.